10 habilidades para você construir para os próximos 10 anos da sua vida. E sim, eu não estou exagerando quando eu falo 10 anos. Eu construo conteúdo hoje, vivo de internet e faço determinadas coisas porque são habilidades que eu tenho há mais de 10 anos. É claro que no começo não era bom. E ainda também tenho muito que melhorar. Mas antes de eu começar a ter esse negócio, eu tive uma certa preparação, um certo estudo. Onde eu entendi que habilidades como fazer conteúdo e saber vender são coisas que eu teria que ter no mercado. E que eu teria que não só olhar como as pessoas estavam fazendo e copiar, mas sim, eu deveria aprender aquilo na sua essência. Isso eu estou falando de 10 anos atrás. Enquanto que hoje, isso perdura, são habilidades que perduram em mim e que me fizeram ter a vida que eu tenho hoje. E agora o mercado mudou, o negócio mudou e muita coisa tem que ser otimizada, né? E eu trago aqui nesse vídeo algumas habilidades que nós temos que desenvolver para os próximos 10 anos da nossa vida. Me chamo Copini, estou aqui sentado na beira aqui do mar. São 6 da manhã agora, tá vendo aquele negocinho lá ficando claro aqui na coisinha aqui? O sol tá saindo agora, até então não tínhamos sol. Falo de Florianópolis hoje e deixo o Copini e tô aqui. Bom, não é novidade para ninguém que eu vivo de internet. Especificamente, o núcleo do meu negócio é a produção de conteúdo. Mas uma produção de conteúdo que não apenas ensina as pessoas, mas inspira as pessoas. E fazem as pessoas não só aprenderem comigo, mas se conectarem a mim de certa forma. Portanto, eu tenho a atenção das pessoas em cima de mim em diversas redes sociais. Isso faz com que eu possa monetizar esse trabalho de diversas formas, com publis, com ads dos vídeos e com vendas. Quando eu tenho um acúmulo de atenção, que as pessoas chamam hoje de audiência, sobre uma pessoa, eu tenho o que eu chamo de capital digital. Capital é uma coisa que é quase como se fosse um patrimônio digital que eu posso monetizar de algumas formas. Quando é mais de uma forma, eu categorizo como capital digital. E é o que eu acredito. E acredito que isso está muito em alta para os próximos anos. E se eu apostasse em qualquer mercado, ou seja, se eu começasse qualquer coisa do zero, seria baseado sim em capital digital. Seja um capital digital sobre uma pessoa, mim mesmo, ou seja, sobre empresa, mídias em cima de empresas, negócios, ideias. Mas sempre tendo relação com mídia, né? Sempre. E portanto, a partir dessa ideia, as skills que a gente pode aprender para os próximos 10 anos, elas vão ter a ver com isso. A maioria delas, pelo menos. Então te prepara e anota aí. A primeira habilidade é a habilidade de tu conseguir documentar a tua vida. Documentar a tua vida é tu entender que tu foi beneficiado pelo mundo com uma ferramenta gratuita que é chamada Instagram, é chamada YouTube, tudo isso é gratuito. Claro que tu paga com o teu tempo, claro que aí não é uma mina de ouro se eu fizer mal feito. Mas existe a possibilidade de eu construir isso, de fazer com que isso vire uma fonte de renda. Sendo que todo mundo gasta do seu tempo fazendo coisas entrarem em si, lá ele, né, que é o conteúdo, muito conteúdo, e não colocar coisas nos outros, lá ele de novo. Ou seja, criar para que os outros assistam ao invés de assistir a vida dos outros o tempo todo. E o patamar ideal é que você faça os dois. Assista um pouco a vida do outro e faça com que o outro também assista a sua vida. Só que assistir sua vida é sempre baseado em duas coisas. Tu ter algo para ensinar, né? Ensinar alguma coisa que você saiba fazer, ou entreter, né? Que é o que as pessoas chamam de autoridade, mostrar o quão bom você é naquela atividade. Mas também tem o fator de conexão, carisma, fazer as pessoas gostarem de ti. E isso é uma habilidade que se aprende. Uns não vão ter carisma nunca, tipo eu, tenho um anti-carisma. Mas é uma habilidade fazer com que as pessoas passem a acompanhar a sua vida através das histórias que você conta, das coisas que você reflete por aí, dos seus valores, das suas virtudes.
é a forma de você documentar a sua vida. Aí tu se pergunta, tá, mas por que eu vou querer mostrar minha vida? Por que uma outra pessoa vai querer saber da minha vida? É a mesma coisa do dilema da blogueira que tá no começo. O que ela faz quando ela tá no começo? Ela vai fazer uma vida fitness e vai cuidar, fazer o seu skincare, ou cuidar do cabelo e maquiagem. Que é uma coisa que pega todas as mulheres, né? Mas a questão do fazer uma vida fitness tem um senso de jornada, como ela era antes, como ela vai ficar depois, e as pessoas estão acompanhando aquilo. Não é um fim em si mesmo, mas faz as pessoas acompanharem de certa forma, porque ela está gerando um conteúdo e quem é visto é lembrado. E por mais que aquilo seja feito de maneira amadora, ela está lá aprendendo a documentar a sua vida, para depois que você tiver algo de fato para ensinar, ensinando alguém a algo, vendendo alguma coisa, você saiba documentar a sua vida. Porque muitas pessoas fazem o caminho inverso, né? Elas têm alguma coisa para vender, elas querem botar um produto rodar, mas elas não conseguem fazer as pessoas prestarem atenção nelas, que, diga-se de passagem, é a parte um pouco mais difícil. Ou seja, elas não conseguem documentar a sua vida, elas não têm o que postar. Ah, mas minha vida é chata, eu não tenho o que postar. Então essa é a habilidade, justamente, aprender a documentar a sua vida. Aprender o que conecta e o que não conecta. Para isso eu coloco uma subhabilidade, que é a habilidade do storytelling. E vamos falar de uma forma mais simples. Habilidade de contar boas histórias. Você precisa saber contar boas histórias. Como eu estou fazendo aqui. Eu estou te passando uma informação de coisas que eu acredito de fato, que são 10 habilidades para o futuro, mas que são... Eu tô te passando isso de uma forma um pouco mais palatável, digerível, não como se fosse uma aula. Estou sentado na beira da praia aqui, criei um contexto de reflexão e não deixa de ser. Ou seja, é a arte de contar boas histórias. Aprenda a contar os fatos, aprenda a ser um comunicador atrativo. Um comunicador que faz as pessoas prestarem atenção em você, e isso tem a ver com storytelling. Aprender a contar boas histórias. Aprender a contar boas histórias. Seja em vídeo ou texto. Terceira habilidade, e não é redundante, porque eu falei de aprender a documentar sua vida, é conteúdo. Aprender a contar boas histórias, é conteúdo. Agora eu venho com a habilidade aprenda a fazer conteúdo. É uma habilidade, cara. Só que o fazer conteúdo aqui eu me refiro a algo um pouco mais profissional, que é tu entender, por exemplo, como criar uma linha editorial, como criar um editorial, entende? Dividido em 4 passos, 4 tipos de conteúdo: conteúdo que atrai, conteúdo que conecta, conteúdo que gera autoridade, conteúdo que cria prova social. Tudo isso é ensinado dentro lá do Capital Digital, tá? Mas eu quero me referir aqui à habilidade de fazer conteúdo como uma skill básica para a vida. Uma coisa básica para a vida. De tu entender dentro dessa habilidade que qualquer coisa que tu vai postar vai criar uma reação e entender qual que é essa reação. E aprender a gerar conteúdo que tenha a intenção de acordo com o seu negócio. Cara, vamos ser sinceros, 10 anos atrás, quando começou esse negócio de tráfego pago, por exemplo, negócios na internet, tinha uma coisa chamada tráfego pago, que era um mistério para todo mundo. E aí começaram a se formar os primeiros gestores de tráfego. Hoje tem milhares de gestores de tráfego. E hoje um dono de padaria, ele consegue, se quiser, fazer o seu próprio tráfego. Não vai ser tão eficaz quanto um profissional para isso. Mas ele consegue, se não quiser pagar R$ 1.500 por mês para uma agência, ele consegue fazer o próprio tráfego. Em momentos em que eu troquei de gestores de tráfego dos meus negócios, por muito tempo eu mesmo fiz o meu próprio tráfego. É uma coisa chata, não gosto de fazer, sou produtor de conteúdo dentro do meu negócio e sempre tem um gestor para fazer isso, mas se precisar eu sei fazer. Então hoje, cara, um gestor de tráfego, ele tem que ser muito bom, mas o que eu quero dizer é que hoje todo mundo, praticamente, que está envolvido no negócio online, sabe sobre tráfego. Sabe, quando sentar para conversar com o gestor, ele vai saber onde está sendo gasto o dinheiro, quanto de ROI está dando, qual é o CAC. Enfim, várias coisas que pessoas comuns, plebeus comuns, sabem fazer, se preciso. Mais um paralelo. Nos anos 90, começo dos anos 90, eu cresci nos anos 90, né? Minha infância foi nos anos 90, e eu lembro nitidamente de vir professores de informática
nas turmas das escolas falando assim, fazendo propaganda de um curso de informática, onde aprendia digitação, aprendia a fazer planilha num método mais avançado, acho que era digitação e planilha, como mexer no computador em si. Coisas que hoje as pessoas já nascem sabendo. Eu nunca fiz esses cursos, minha mãe nunca me pagou, mas muitos dos meus colegas fizeram. E eu, claro, é uma coisa que se tu tem um computador na tua casa, tu aprende essas coisas sozinho. O mesmo é para gestão de tráfego. Se tu tem o celular, tu aprende essas coisas sozinho, mas a questão é que tem que aprender. Só que para quem nasceu nos anos 80, eu nasci nos anos 90, comecinho dos anos 90. Para quem nasceu nos anos 80, isso aí não é comum. Não é comum para quem era já jovem, adulto, nesta época, tinha que fazer um cursinho para aprender. Aí, se tu sabia, tinha domínio da informática básica, tu era melhor contratado, era uma coisa que estava no teu currículo. Mas hoje nem se coloca isso em currículo, nem sei se se usa ainda currículo, mas é uma coisa que nem agrega, porque todo mundo sabe fazer isso. É que nem como se fosse falar, todo mundo sabe falar. Depois nasceu essas habilidades de mercado e hoje esta habilidade que todo mundo antes pagava para fazer, hoje aprende de forma gratuita, é a habilidade de produção de conteúdo. Dentro do Capital Digital nós batemos muito nessa tecla de ensinar a produzir conteúdo, mas não é sobre apenas conteúdo. O Capital, ele é sobre criar essa autoridade, essa audiência e transformar as suas ideias em um grande negócio. Criar o seu capital digital para vender na internet, para viver disso e viver muito bem. Penúltima habilidade, você precisa saber vender o seu peixe. Ou seja, assim como a habilidade de fazer conteúdo ela é crucial, a habilidade de vender, de se vender, no sentido bom, não no sentido ruim, né? De saber vender o seu peixe, de saber fazer uma propaganda de si mesmo, de forma que as outras pessoas queiram comprar o seu produto, de saber quais são os gatilhos de venda, de saber como monta um funil de vendas, que é outra habilidade que todo mundo tem que saber. Ah, eu preciso montar um funilzinho de vendas aqui para o meu produto. Ou até mesmo, não, agora eu vou prestar serviço. Eu preciso saber montar um funilzinho de vendas. Ah, não, eu vendo ar-condicionado e vou fazer tráfego pago agora. E vou entender que existe um conceito de negociação. Você larga um preço com margem para negociação. Depois desse preço, você pode fazer um downsell se a pessoa não quiser. Você pode fazer um upsell, vender um produto a mais se a pessoa comprar. Ter esses conceitos em mente, saber vender o seu produto, serviço, ou o seu peixe, ou a si mesmo, é uma habilidade crucial para os próximos 10 anos. Essa habilidade aqui eu coloquei como saber vender, mas na verdade isso tem um outro nome. É um nome bem bonitinho, inclusive. Chama-se inteligência comercial. Você precisa desenvolver em si mesmo algo chamado inteligência comercial. E essa é a habilidade dos emergentes. Emergentes são pessoas que não nasceram em berço de ouro, estão subindo de patamar por conta própria, por algo que eles decidiram fazer na sua melhoria de vida. O termo emergente é uma coisa que é pejorativa para os ricos, porque os ricos de berço não querem que outros pobres fiquem ricos. Nós somos emergentes, nós estamos emergindo. E a habilidade de ouro para os emergentes chama-se inteligência comercial. É apenas saber vender? Não, é um pouco mais do que isso. Por último, todo esse negócio vai funcionar de fato se a gente tiver algo para ensinar, se a gente tiver algo para passar, né? E ensinar não é o mesmo que fazer conteúdo. Mas, por outro lado, fazer conteúdo, se eu sei fazer conteúdo, eu sei ensinar, aí eu me torno um mentor digital, que é a profissão mais bem paga. Então eu tenho que, além de fazer conteúdo, eu tenho que saber ensinar, eu tenho que saber passar o conhecimento. Ah, eu tenho alguma coisa para ensinar aqui. Eu sou muito bom em alguma coisa. Cara, uma hora tu pode começar a ensinar o que tu é bom. Não importa o que seja. Entenda que se você é padeiro, ensinar outros padeiros, ou ensinar subir o faturamento da sua padaria, é o nível acima do fazer pão. Só que tem que saber ensinar e tem que arcar com as consequências disso. Então, essa é uma habilidade que não é para todos, a ter a didática de pegar uma ideia, conseguir destrinchar ela num passo a passo para que outras pessoas absorvam, ser um professor de alguma coisa, ter a didática, é uma habilidade que muitas pessoas podem desenvolver e vai dar muito dinheiro. Recapitulando, quais são as habilidades para os próximos 10 anos? Habilidade de documentar a sua vida, habilidade de contar boas histórias, habilidade de produzir conteúdo, habilidade de vender seu peixe, inteligência comercial e habilidade de ensinar a didática. Posso dar um resumo de tudo? E esse resumo ele vai ser bem inesperado.
O resumo dessa ópera é a habilidade de escrever. Escrever, porque tudo tem a ver com conteúdo. Mas não é fazer dancinha de TikTok, não é fazer trend de Instagram. É fazer conteúdo que seja denso, que inclusive essa é a nova tendência de mercado. O conteúdo raiz, o YouTube raiz, o Instagram raiz, ou seja lá o que for, a internet raiz, ela tende a voltar porque ficou muito Nutella. Então o conteúdo denso ele está voltando com todas as forças. E o conteúdo denso ele nada mais é do que algo escrito. Ah, Copini, mas você não escreve, eu escrevo sim, tem um newsletter, né? Mas enfim, eu imagino que você pense que eu faço vídeos apenas. Cara, os vídeos são bons, grandes, porque eu tenho a capacidade de escrever, eu tenho a capacidade de pensar analiticamente sobre eles, escrever um roteiro e depois pegar o que eu falei aqui e transformar num post do Instagram por escrito, um artigo, alguma coisa. O grande resumo dessa ópera é a habilidade de escrever, que também pode ser entendida como a habilidade de fazer conteúdos grandes e densos, e não superficiais. Isso é uma habilidade para a vida, para os negócios. Quem desenvolver isso vai se dar muito bem. Quem já tem um negócio rodando e levar em conta o que eu estou falando aqui vai se dar muito bem em 2025. Bom, para finalizar esse vídeo, quero fazer o convite de você se inscrever na minha newsletter. Eu também sou um escritor. E eu escrevo essa newsletter, eu abri essa newsletter chamada Capital Digital, porque eu percebi que as minhas análises de mercado digital, que trazem tendências, e as técnicas que eu testo no meu negócio, que você pode testar também, de vendas, produção de conteúdo, crescimento de audiência, novas técnicas, novas estratégias e análises de mercado, especificamente mercado digital ou capital digital, estão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, mas eu não posso lotar esse canal aqui porque a proposta dele atualmente é ser um ambiente de reflexão. Por isso eu abri essa newsletter chamada Capital Society, um local onde eu mando 2 vezes por semana um artigo mais denso, né? Mais com cara de artigo, mas ainda assim não é difícil de ler, difícil de consumir. E lá eu ensino de fato essas coisas. A newsletter ela tem uma versão paga, que você recebe as técnicas de fato, e uma versão gratuita, onde você recebe os artigos. Clique aqui embaixo para fazer parte. Bota teu e-mail, vai receber 2 vezes por semana um e-mail meu, sem chatice, sem enrolação, sem spam.